A paz do Senhor Jesus, bem-vindo a mais um resumo das nossas lições bíblicas. Esse trimestre estudamos os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. A nossa lição agora do dia 24 de julho é de número 4, a sutileza da normalização do divórcio. Antes de nós continuarmos, eu quero agradecer a você que é inscrito aqui no canal, pedir que você deixe aí o seu like, que você curta, que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Eu tenho visto que a quantidade de visualizações tem aumentado, graças a Deus, mas eu quero aqui salientar para você que se você assiste, você gosta, curta, porque a maioria das vezes a quantidade de visualizações não são as mesmas de curtidas, porque isso é relevante para o YouTube para que ele disponibilize esse vídeo para mais pessoas, ok? Então, o nosso textual está em Mateus capítulo 19, verso de número 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E a nossa verdade prática, o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Fica aqui para nós cristãos que o casamento é segundo o padrão bíblico. Ele é heterossexual, um homem e uma mulher. Ele é monogâmico, um único esposo, uma única esposa, e ele é indissolúvel, ou seja, até que a morte os separe. Não importa o que a sociedade tem trazido aí como normal, ou alternativas, ao casamento tradicional, nós ficamos com aquilo que a Bíblia ensina, com aquilo que a palavra do Senhor nos diz, nos orienta, independente de você ser taxado como conservador, como retrógrado, como antiquado, isso não importa. O que importa para nós é aquilo que o Senhor tem, a vontade dele para as nossas vidas. A nossa introdução nos diz o seguinte: o divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Nesse aspecto, o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação de seus efeitos civis. Dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento, a prática do divórcio pode permitir os cônjuges contrair um novo casamento ou não. E nessa lição nós vamos aprender também qual é a situação em que Deus permite o casamento, o divórcio, aliás, lembrando que Deus é contra o divórcio, porém ele permite por conta da dureza do coração do homem. E nós vamos ver aqui também a vulgarização, Como que a sociedade hoje, o meio em que nós vivemos, tem tratado o divórcio de uma forma banal, como algo rotineiro, cotidiano. Então, nosso primeiro tópico diz assim: o divórcio no contexto bíblico. Primeiro subtópico, o divórcio no contexto do Antigo Testamento. Então, como que era, a condição para o divórcio no Antigo Testamento? Na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. O profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio. Contudo, em certos casos o divórcio era previsto e em outros aparece como uma permissão, conforme nós veremos aqui em Deuteronômio, capítulo 24, seus versos do número 1 ao 4. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este último homem a aborrecer e lhe fizer escrito de repúdio, e lhe der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se esse último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então, como que funcionava no Antigo Testamento? Essa questão aqui que está no primeiro versículo, 24:1, por nela achar coisa feia, não tem uma tradução literal do que seria essa coisa feia. É entendido pelos teólogos que essa coisa
feia, seria algo imoral que foi praticado por ela antes do seu casamento, que não caracteriza aí o adultério, porque o adultério era punido com a morte de ambos, né? Das duas pessoas aí que cometeram o ato ilícito. Então esse é o primeiro ponto. Então, se ele achou algo ali que ele entendesse que fosse moral, ele poderia sim dar essa carta de repúdio, que era por escrito, liberando essa mulher para contrair um novo casamento. Aí vamos supor que nesse novo casamento aconteceu algo, que o seu atual marido viesse a morrer, o primeiro marido já não poderia, né, tomá-la novamente por esposa. E se por um acaso esse segundo casamento viesse não dar certo e ela também recebesse carta de repúdio, ela poderia contrair um novo casamento. Então que fique claro que o divórcio só era consumado mediante a carta de repúdio. Essa mulher precisava ter esse documento em mãos para estar liberada aí das suas obrigações para com o atual marido e poder contrair um novo matrimônio. Só que o que aconteceu no Novo Testamento, né? Que é isso que os fariseus levam para o Senhor Jesus. Eles não estavam agindo dessa forma. Os judeus estavam repudiando a mulher sem lhe conceder essa carta de repúdio, que era o que a liberava para um novo casamento. Então essa mulher não poderia constituir um novo casamento porque ela estaria em pecado e a pessoa que consentisse em habitar com ela também, que pode ser, né? Na verdade era o caso aí, que era então o que estava acontecendo no contexto, né, onde o Senhor Jesus foi ali questionado. Então Jesus deixa bem claro que só era consentido por causa da dureza do coração a carta de repúdio para o divórcio. Porém, Jesus estava deixando bem claro para eles que o divórcio só poderia ser consentido em caso de adultério, algo comprovado, e se não houvesse perdão pela parte que foi ofendida. Essa pessoa aí que foi, né, lesada por esse ato poderia então contrair um novo matrimônio. Portanto, esse era o contexto do divórcio no Antigo Testamento, e eu já falei um pouquinho sobre o contexto no Novo Testamento, que é o assunto do subtópico 2. No texto de Mateus, capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. Isso fica bem claro nas palavras do Senhor Jesus, que é o texto aqui da nossa leitura bíblica em classe, né? Deus não quer o divórcio, porém ele permite. Então ele também rejeita todas as outras razões ou motivos dados pelos fariseus, que foi aquilo que eu falei aqui, né? Por essa coisa feia, eles estavam tratando o divórcio como se fosse algo corriqueiro, algo banal. De repente levantou, não gostou do jeito como a mulher se vestiu, ou já não estava gostando, né, da convivência com a esposa que ele havia escolhido. Então isso era motivo para ele repudiar essa mulher sem lhe dar a carta de repúdio, como eu já falei. Então aqui, de acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação é se um dos cônjuges praticou relações sexuais ilícitas, relações sexuais fora do casamento. Então essa é a única forma que é permitido, é o único caso que é permitido, portanto, o divórcio, ainda que não haja, portanto, o perdão por parte da pessoa que foi ofendida, porque se há o perdão, então eles reconstituem seu casamento e seguem as suas vidas aí, procurando, né, manter o casamento segundo o padrão bíblico, né, sendo sempre direcionado pela palavra do Senhor. E é isso também que a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, ela reconhece a legitimidade de um novo casamento quando o motivo do fim do primeiro casamento foi o adultério. E aqui a gente também vai falar um pouco do contexto das cartas de Paulo, né? Paulo trata sobre o casamento em alguma das suas cartas, entre elas 1 Coríntios, no capítulo 7, dos versículos 10 ao 11, né? Paulo diz que se o casal venha se separar, que não se case de novo ou que se reconcilie. Veja que aqui Paulo não está tratando do divórcio, ele está falando caso a pessoa venha se separar.
teve aí alguma condição que contrariou, que não foi o adultério, essas pessoas resolvem, portanto, não morarem mais juntas, elas se separam, ok? Você pode se separar, porém, você não pode constituir um novo casamento. Essas pessoas não estão livres para casar novamente. É isso que Paulo fala, conforme eu li aqui na sua carta aos primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, a partir do versículo 10. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a sua mulher. Então fica bem claro, resolveu, contraiu o matrimônio, resolveu separar, não mediante o divórcio, essas pessoas podem sim, né, tomar essa decisão, se separar, mas porém não podem constituir uma nova união, um novo casamento. Isso precisa ficar bem claro. Mas aos outros digo eu não, Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, aqui já é um outro caso, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Ou seja, a pessoa se converteu ao cristianismo e nesse momento da sua conversão ela já tinha contraído um matrimônio, porém o seu cônjuge, a sua cônjuge não são cristãos, não compartilham da mesma fé. Paulo orienta aqui para que ela continue. Se essa pessoa aceita continuar com você nessa sua nova condição, mantenha seu casamento, mantenha o seu matrimônio. Aí o 14, porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificado pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Ou seja, Deus reconhece, né, dentro dessa união, os filhos que são gerados dessa união, né, de um crente e de uma pessoa descrente, Deus considera esses filhos abençoados. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Aí, se acontecer de dentro desse casamento misto, né, entre uma pessoa que é cristã e uma pessoa que não é cristã, se a parte que não é cristã resolve deixar ou pedir o divórcio, a pessoa que é serva do Senhor está livre para contrair um novo matrimônio, mas o pedido de separação, o pedido de divórcio tem que partir da pessoa que não é crente, né? Porque essa pessoa não tem o conhecimento aí da palavra do Senhor. Então eu espero que isso também fique bem claro, né? Aqui no finalzinho da nossa lição ele diz: a maioria dos intérpretes entende que a expressão não está sujeita à servidão, significa que está aqui no versículo 15, significa que o cônjuge crente que foi abandonado está livre para se casar novamente. Esse entendimento é seguido também pela declaração de fé das Assembleias de Deus. E ele deixa aqui bem claro: contudo, somente no caso de abandono partir do cônjuge não crente. Que fique bem claro. O nosso subtópico 2, a sutileza da normalização do divórcio. O subtópico 1, o divórcio no seu aspecto legal. A legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio, porque houve um tempo em que, na verdade, o adultério era considerado algo criminoso, então, portanto, era considerado crime. Portanto, o divórcio também era um pouco mais rígido para se consegui-lo. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias. A partir da Constituição de 88, passou-se a permitir divorciar-se e recasar quantas vezes fosse preciso. No aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e se casar novamente. Nós sabemos disso, porque nós vemos isso acontecer, né, diariamente. Há algumas pessoas aí que são celebridades, né, e que dão esse exemplo, esse mau exemplo, né, que casaram aí várias vezes. E é legalizado, né, a legislação brasileira permite, porém, como nós vamos ver aqui no subtópico de número 2, o divórcio no aspecto moral para o cristão. Essa conduta que nós estamos tratando aqui é para o cristão à luz da Bíblia.
Uma pessoa que não é cristã, que não professa o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, ao ver esse vídeo, não vai compreender, pode até ficar ofendida. Só que nós estamos tratando aqui à luz da Bíblia, aquilo que a Bíblia nos ensina, né? Você pode aceitar ou não, mas a palavra do Senhor não vai mudar segundo aquilo que eu penso, segundo aquilo que eu acho, porque a palavra do Senhor é imutável, né? E ela permanece para sempre, que isso fique bem claro. Isso daqui, essas tratativas, esse ensino são para pessoas que são cristãs, para pessoas que professam a sua fé em Jesus Cristo e que têm a Bíblia como sua regra de prática, de conduta e de fé. Então, subtópico 2, o divórcio no seu aspecto moral. Além do aspecto legal do divórcio, como cristãos, necessitamos saber o seu aspecto moral. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio e um novo casamento, como acontecia no Antigo Testamento, que nós lemos em Deuteronômio 24, dos versículos 1 ao 4. Mas o cristão deve perguntar se isso é moral. O Estado garante seu aspecto legal, contudo, a Escritura define seu aspecto moral. Trocar a esposa por uma mais jovem ou abandonar o marido por um mais rico e famoso são práticas normais no mundo e que contam com o amparo legal do Estado. Porém, isso é moral para o cristão? O crente pode fazer isso? Né? À luz da Bíblia, essa minha conduta, o Senhor está aprovando? Né? Em Malaquias, capítulo 2, o versículo 16... Vamos ler aqui, Malaquias capítulo 2, o seu versículo 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Por quê? Porque o adultério, na verdade, é um ato de deslealdade para com o seu parceiro, para com o seu cônjuge. Porque no momento em que nós contraímos o matrimônio, nós estamos aí devotando total lealdade e fidelidade para aquela pessoa que nós escolhemos passar o resto das nossas vidas. Por isso que o casamento é uma decisão muito séria, muito importante. Não se pode tomar essa decisão baseados aí em paixões afloradas, né? Uma decisão aí instantânea. Não, tem que ser algo bem pensado, com a direção do Senhor. Procure saber aí se a sua esposa é uma cristã devotada, se ela tem os princípios bíblicos nas suas atitudes, para que você não venha aí, né, sofrer os danos de uma escolha impensada, de uma má escolha, porque como nós estamos vendo aqui, o casamento é vitalício, é para sempre, né? Fora essa permissão que o Senhor nos concede na questão do adultério, mas ainda assim cabe o perdão, cabe o arrependimento, o perdão na parte de quem foi ofendido e o arrependimento daquele que praticou tal ato, para que a família permaneça, porque a família é um projeto do Senhor, é um projeto de Deus. Então, portanto, há aqueles que arriscam a desobedecer a palavra de Deus forçosamente, terminam machucados, porque o divórcio já é difícil, né? Já é uma situação aí muito complicada. E se envolve também os filhos, isso fica mais complicado ainda. As pessoas, né, que passaram por essa situação podem falar melhor, né? Que não é fácil, né? Que precisa aí de muito auxílio psicológico, precisa aí estar totalmente envolvido, né? Pela direção do Senhor, né? Ter aí uma comunhão com Deus para poder passar por esse processo, se é que é possível, de uma maneira menos traumática, né? Se é que isso é possível. E aí o nosso tópico 3, o divórcio e a prática pastoral. A pessoa do divorciado. O divorciado, a divorciada é uma pessoa e como tal deve ser vista. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isso é. Sentimentos de rejeição, medo e abandono muitas vezes continuam presentes na vida de quem passou por uma separação. Portanto, a gente precisa tratar da pessoa que passou por um divórcio, né? O pastor dessa pessoa, né? Precisa orientá-la aí à luz da Bíblia. Muitas vezes é necessário também recorrer à medicina, né? Passar aí por psicólogos para que consiga aí, né? Sair dessa situação da melhor maneira possível, né? Para que ela seja aí, como eu falei,
se é que isso é possível, menos traumática para as pessoas envolvidas. E o subtópico 2, o divorciado como cristão. Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro da igreja. Talvez esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Porque o que acontece? A pessoa que passou, o divorciado, ele continua membro do corpo de Cristo. Então, ele precisa ser tratado como tal. Procurar saber quais foram as razões que motivaram o divórcio, que, como nós já vimos aqui, a única razão permitida pelo Senhor é o adultério. E no caso dos cristãos que não cabe aí uma reconciliação, a parte ofendida aí não quer reatar esse casamento, ela está livre, ela pode se divorciar, mas é preciso investigar o real motivo que levou ao divórcio. Porque a cada situação tem que ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus, mas também esse amor, o amor de Deus para com todos nós, não pode servir de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se orienta por sua palavra. Então, como nós vimos aqui, inclusive no meio do cristão, tem havido aí uma normalização do divórcio. Hoje as pessoas se divorciam aí por qualquer motivo, e não é isso que a palavra de Deus nos orienta. Então nós precisamos estar atentos. Quais são os reais motivos de um divórcio? O que foi que levou, a tomar essa atitude? Ver se foi um motivo justo à luz da Bíblia e resguardar essa pessoa, O corpo é um membro da igreja, é um membro do corpo de Cristo, precisa ser tratada como tal, mas nós não podemos banalizar o divórcio como vem ocorrendo tanto na sociedade e infelizmente também em nosso meio. Amém? Eu espero então aí que esse resumo venha auxiliá-lo no decorrer dessa semana ao estudar essa lição. Como eu já falei aqui, a nossa escola bíblica dominical ocorre a todos os domingos nas Assembleias de Deus, Ministério do Belém. Todas as manhãs nós nos reunimos para estudarmos a palavra do Senhor. Fica o convite mais uma vez para que você participe da EBD da sua igreja, que você curta, que você compartilhe esse vídeo e nós nos vemos na próxima semana com mais um resumo.